Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar as criancinhas aqui. Vem cá. Vem, Samela. Ah, tá. Tem uma ressalva bem rápida na minha palavra. Crianças e pré-adolescentes. Glória a Deus. Nós temos alguns visitantes nessa noite, né? O seu Raul vai nos servir. Estão nos visitando. O seu Raul é pai da Paula, para quem não conhece. Eu acho que todo mundo já conhece, né? E a Sueli é a esposa dele. Estão nos visitando hoje. E temos a Vitória, que não é visita, né, Vitória? Ela só é uma ovelhinha que estava meio escondidinha, né, frijolinha, mas eu quero que prometeu que ela queria, ela cumpriu a palavra. Glória a Deus, muito bem na sua vida, viu, Vitória? E nós vamos falar com os nossos irmãos. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é a vaiola do nosso Deus? Não vou nem comentar, né? Sem comentar. Não vou falar nada. Vem cá, Marcelo, namorada do pastor, amém? Glória a Deus. Quer alguma palavra de Deus? Deus usa Dom Marcelo, em nome de Jesus, não sai mais para você compreender, mas seja o Deus do Espírito, em nome de Jesus, falar com verdade, falar de Deus que vem do trono do Senhor, possa fazer a diferença mesmo nos nossos filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Que seja tomado, Senhor Deus, essa presença, do Santo Espírito, flua nele, meu Deus, mas que seja através dele também o seu mover em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu não vou fazer nada de Israel. Cadê? Amados, quero compartilhar uma palavra com você, algo que Deus colocou no meu coração. E quando eu digo algo que Deus colocou no meu coração, eu quero confessar algo para vocês. Eu, às vezes, quando eu vou orar, às vezes quando eu estou em casa, tem um momento na minha quietude, tem um momento no meu tempo de descanso, em que Deus vem e começa a falar comigo. Às vezes eu entendo o que Deus quer dizer, às vezes não. Mas hoje, de manhã, ontem à noite eu estava preparando uma mensagem para falar aqui hoje, mas quando eu acordei hoje de manhã, Deus começou a falar algo no meu coração e eu quero compartilhar isso com você. O que Deus falou comigo, o que Deus me inspirou nessa manhã. E eu tenho certeza que quando Deus faz isso, é para que eu possa alimentar a igreja. Amém, amados? Amém.
Então, mais uma vez eu quero te pedir que durante essa palavra, que durante esse momento, você dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Nesse momento você permita que o Espírito Santo vá falando com o seu interior, que ele vá construindo na sua mente, no seu entendimento, a revelação da palavra dele para a sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Amém? Misericórdia? Amém. Então, que vocês não falam, eu não sei, né? O que será? Amém, gente? Amém. A palavra de Deus diz assim, versículo 15: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Jesus, aí no versículo 12 do capítulo 5, mostra ele curando um leproso. Jesus tinha aquela mania, né? Ele falava assim: olha, você não come com ninguém, não. Ele tentava assim, segurar, mas o marketing boca a boca, a publicidade era muito forte. E Jesus foi ganhando notoriedade dia após dia, as pessoas foram sabendo a respeito de Jesus, às vezes palavras, que doces palavras, que palavras poderosas que ele não tinha, e quando ele orava, os enfermos eram curados. E aí então, a Bíblia fala que multidões grandes multidões compareciam até o lugar onde Jesus estava. Você consegue imaginar essa cena? Multidões e multidões iam onde Jesus estava, porque ele estava já se tornando cada vez mais conhecido. Ele fazia milagre no meio de uma multidão. Imagina uma multidão, cada um contando com uns 10. Vinham mais 10 multidões. Aí dessas multidões, cada um contava para mais uns 5, vinha mais 5 vezes aquele tanto de gente. E foi se multiplicando, e aí eu comecei a pensar: poxa vida, então Jesus, ele devia ser um cara muito ocupado, porque multidões vinham diante dele todos os dias. Todos os dias, multidões se apresentavam diante de Jesus. E Jesus pregava para essas pessoas, Jesus curava essas pessoas. Eu fico imaginando quanto tempo sobrava para Jesus no dia. Eu acho que ele devia começar de manhã a falar, a orar, a pregar, a ensinar, e quando chegava no final da noite ainda tinha gente. Acho que as multidões dormiam ali onde Jesus estava, para que quando amanhecesse o dia, começasse tudo de novo. É uma carreira muito agitada, sim ou não? É uma vida muito agitada. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 16, a Bíblia fala que ele, porém, se levantava e se retirava para lugares solitários e orava. Outras passagens dizem que Jesus levantava antes do nascer do sol. Fala que ele levantava nas primeiras horas do dia e se retirava para um lugar sozinho e ia orar. Interessante que eu imagino que Jesus, ele era um homem muito ocupado, muito mais ocupado que eu e que você. Porque nós ainda temos nossos momentos de descanso, sim ou não? Honestamente. Nós temos um tempo que a gente assiste televisão, todo mundo aqui assiste televisão. Você assiste televisão, eu sei que você assiste. Lá de casa eu estou vendo você assistir televisão, viu? Brincadeira. Misericórdia. Essa evidência eu não quero não. Mas nós temos tempo, né, para muita coisa. A gente passeia, a gente vai no shopping, a gente faz uma série de coisas, porque nós temos tempo, sobra um tempinho. Mas eu imagino que Jesus, coitado, ele não ia no shopping, ele não ia no Bretas, ele não ia no cinema, porque não tinha tempo. Não dava tempo de fazer isso. E o interessante é que ele não fugia da raiva, porque o ministério dele era esse mesmo. Então ele ficava ali, envolvido com as multidões, dia após dia, hora após hora. Mas o mais interessante é que mesmo tendo tanta atividade durante seu dia, quando ele acordava de manhã, ele se retirava e ia orar. Não é lindo isso? Ele, mesmo sendo um homem muito ocupado, extremamente ocupado, ele tirava o tempo para orar. Versículo 16, mais uma vez diz: ele, porém, se retirava para um lugar
solitários e orava. Ele ia sozinho, onde não tinha multidão, Fabrício. Porque ali ele se dobrava diante de Deus, ali ele falava com Deus, ali ele tinha sua comunhão com Deus. Ali ele abria o seu coração diante do Senhor, e eu imagino que ali Deus derramava sobre a vida dele aquilo que ele precisava para atender aquela multidão. Quando você pensar em Jesus aqui nos Evangelhos, antes de sua morte e ressurreição, faça o máximo para pensar no Jesus totalmente natural. Porque na verdade foi assim que ele veio. Jesus homem. E ele ia buscar a direção de Deus, ele ia buscar poder de Deus, ele ia buscar a presença de Deus, porque o que ele tinha de Deus, ele deixou lá. A Bíblia fala que ele se destituiu da sua glória e veio ser homem conosco. Então ele não veio poderoso, ele veio como homem, e como homem ele saía de perto daquela multidão, ele tirava o tempo e ia orar diante de Deus. Eu fico imaginando a oração de Jesus: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá força, derrama o teu Espírito, para que as multidões possam ouvir a tua palavra, para que elas possam entender a tua vontade, para que hajam curas, para que hajam milagres. Imagino que Jesus orava assim, intercedia pelos seus discípulos: Deus, me ajuda a ensinar aqueles cabeçudos. Fico imaginando as orações de Jesus mais ou menos nesse nível. E isso nos ensina que Jesus, apesar de ser uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que tinha o seu tempo tomado pelo seu ministério, ele priorizava a oração. Ele dava um jeito, ele tirava um tempo para orar. Ele acordava de madrugada. Interessante que eu estava lendo uma passagem que eu não anotei, não percebi onde é que estava, que dizia que Jesus se levantava às vezes muito antes do sol nascer e ia orar. E depois que ele orava, é que o dia dele começava. Depois que ele orava, é que ele ia atender a multidão. E isso mexeu comigo, porque nós temos uma forma diferente de criar as nossas prioridades, sim ou não? Até o sono, até a dormida entra no nosso projeto, no nosso diagrama de prioridades. Mas a oração nem sempre. Se alguém que tem feito isso, tem feito assim, um cronograma do dia e colocado lá um período de oração, me perdoe, mas a grande maioria não. De repente a gente planeja lá, Raul, fala assim: ó, sábado eu vou trabalhar, das 2 às 5 vou dar uma dormidinha, né, vou fazer não sei o quê. Mas a oração, muitas vezes nós não priorizamos. E oração não é uma questão de tempo. Oração não é uma coisa que a gente fala assim: ah, quando eu tiver um tempo eu vou orar. Não. Pintar a casa, não. Quando eu tiver um tempo eu vou pintar essa casa. Quando eu tiver um tempo eu vou capinar o quintal. Mas a oração não. A oração ela tem que ser uma prioridade. Se Jesus, que veio do céu e que entende tudo de céu, ia orar todos os dias antes de começar as suas atividades, eu imagino que ele estava nos dando um sinal muito forte de que nós precisamos buscar aquilo que vem do céu. Não é verdade? Às vezes nós ficamos assim meio cegos, nós ficamos assim meio despercebidos e pensando que está tudo certo, que é assim mesmo que Deus faz as coisas. Mas nós precisamos entender e aprender que Deus se move nas nossas vidas através da oração. Nós precisamos aprender e entender que as coisas fluem nas nossas vidas através da oração. E Jesus orava, e orava, e orava, até quando ele estava crucificado, ele orou. E nós vamos aprender com Jesus nessa noite. Precisamos aprender. Jesus ele fazia da oração um hábito. E nós precisamos fazer da oração também um hábito. Precisamos aprender a orar como um hábito. Presta atenção. Nós temos os nossos sistemas, né? Por exemplo, tem gente que gosta de levantar de manhã, Fabrício. Levanta de manhã, escova os dentes, faz um chamate todos os dias religiosamente, faz um chamate, pede o chamate, assiste Bom Dia Brasil, vai para o trabalho. Tem gente que é assim, metódico, todo dia é a mesma coisa. Tem gente que levanta de manhã, escova os dentes, pega o jornal, vai para o banheiro, lê o jornal todo. Tem gente que acorda de manhã, liga o computador, vê os e-mails, sai para trabalhar. É assim, cada um tem o seu sistema. Mas nós precisamos, como cristãos, incluir nesse nosso sistema a oração. E de preferência, antes até mesmo de escovar os dentes. A nossa oração ela tem que ter a prioridade máxima. Nós não podemos parar de orar. Jesus disse: olha, você tem que orar sem cessar, sem parar. Fico imaginando isso. Você tem os seus momentos de oração em que você se dobra, em que você fala com Deus. Mas enquanto você sai daquele momento, você continua ali na sua mente, falando com Deus, em contato com Deus. Jesus falava como quem tinha uma comunhão muito profunda. Porque só quem tem uma convicção muito grande de que Deus está, pode orar de todo tempo. Não é verdade, Deus? Só
quando nós ligamos para alguém, ô Rodrigo, tudo bom? Então deixa eu te falar uma coisa aí, pô, o Rodrigo desligou. Eu paro de falar, porque eu sei que agora ele não está mais lá do outro lado, não é assim? É ou não é? Então eu vou continuar, não, Rodrigo, deixa eu te contar, é porque assim, o telefone está aqui, e eu estou falando. Não, que é você não é assim que nós fazemos, não é verdade? Porque nós sabemos que a pessoa não está mais lá. Mas quando nós estamos em oração, nós temos a convicção de que Deus está. Nós temos a convicção de que o Senhor está. E Ele está ouvindo. E não vai cair a ligação, não vai ter problema, não vai ter dificuldade nenhuma. Graças a Deus que Deus não usa time. Graças a Deus que Deus não usa oi, porque senão nós estamos enrolados. Mas Deus só não me entendeu, Deus sabe o que é que falhou, quadriculou bem na hora que você fez o seu pedido. Graças a Deus que a oração ela é baseada numa tecnologia muito superior a dos telefones celulares. Muito superior. O Senhor 24 horas é gratuito, tem um alcance interdimensional. Sai dessa dimensão natural e entra numa dimensão espiritual e vai até o trono de Deus. Uma comunicação clara, uma comunicação pura, que faz conhecidas diante de Deus suas necessidades, seus pedidos, suas petições com a palavra de Deus. Então nós precisamos criar o hábito da oração. Pastor, você não está falando nenhuma novidade, eu sei. Mas eu acho que enquanto Deus ficar se incomodando para falar sobre isso, é porque alguma coisa tem que mudar. Eu vou continuar falando. Então nós vamos criar um hábito da oração, nós vamos colocar isso dentro das nossas prioridades. A oração, um momento com Deus, um momento que nós abrimos a boca e falamos com o Pai. Sabe, a oração ela tem o poder de criar em nós. Ela tem o poder de criar em nós algumas coisas que nós precisamos como cristãos. Uma delas é a comunhão real, interativa com Deus. E como nós precisamos de uma comunhão interativa com Deus? Nós precisamos, nós desejamos, não é verdade? Sim ou não? Nós desejamos falar com Deus e Deus responder, Deus falar conosco. Quando eu era mais novo na fé, eu falava para Deus, mas Deus, por que você não aparece? O Senhor não aparece? Eu queria trocar uma ideia, né? Eu queria falar com o Senhor, mas o Senhor não aparece. Eu era novo na fé, não entendia algumas coisas. Mas nós temos esse desejo de interagir com Deus e nós podemos fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele pode falar com você. Ele pode abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir e entender a vontade, o propósito de Deus na sua vida, o que Ele quer de você. Isso pode acontecer. Mas nós temos que dar um sinal para Deus o que nós queremos, nós temos que orar. Nós temos que buscar. Temos que colocar então na nossa vida uma prioridade, a oração como prioridade. Eu fico lembrando de alguns homens, como Daniel, que parava tudo que estava fazendo uma vez por dia e orava a Deus. Era assim? Quantas vezes? Já parou para pensar? Estou no meio do trabalho aqui, não, agora está na hora de orar. Dá licença, eu vou orar ali. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando Deus ficava assim, esperando, olha, está quase na hora. Daniel vai dobrar o joelho. A hora que ele dobrar o joelho, eu vou revelar para ele coisas grandes ou coisas que ele não sabe. É assim que funciona ou não? Nós precisamos viver isso, sim ou não? Quem quer viver isso? Amém, amado? Está na sua mão. Está nas suas mãos. A oração então ela vai criando essas coisas em nós. Parece algo tão simples, parece algo tão natural orar. Às vezes nós mesmos achamos a oração tão fria, não é mesmo? Nós falamos Deus, achamos assim uma certa frieza, até mesmo na nossa oração ou na oração de alguém, mas é muito importante que nós entendamos e que nós tenhamos a convicção de que Deus está ouvindo, de que Deus está escutando lá no céu. Está escutando e está nos atendendo, está nos respondendo. Sim, Ele está nos respondendo. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós falemos com Ele, para que Ele possa falar conosco também. É ruim conversar com quem não conversa com a gente, não é? É ou não é? É ruim, não é? Já viu quando você vai falar com a pessoa? E aí, fulano, como é que está? E aí, não sei o que lá, não sei o que lá? Ou e aí, como é que foi aquele negócio? Mas aí, me conta. Não é péssimo? É péssimo. Eu arrumo um jeito, eu arrumo uma desculpa para sair na hora, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. 4 anos para mim já está suficiente, eu não quero mais conversar. Eu fico imaginando Deus querendo, dizendo, olha, eu quero revelar coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem, que vocês ainda não sabem, que não
características de quem desenvolve uma vida de oração diante de Deus. Ora, Jesus tinha uma revelação profunda. Quando Jesus chegava, o Espírito Santo de Deus já começava a falar para ele o que o povo estava pensando. E quando as pessoas vinham pensando nas coisas, ele já dizia: raça de víboras. Já sabia que estava lá no pensamento, o povo até assustava, pensava: meu Deus, esse homem é evidente. Mas entenda uma coisa, presta muita atenção. Eu estou falando aqui para você com todas as palavras. Isso acontecia com Jesus, não é porque Jesus é Deus, não é. É porque o Espírito Santo de Deus que veio sobre ele lá no batismo, em forma de uma pomba, começou a interagir com ele, começou a revelar para ele aquilo que ele precisava saber para desenvolver o seu ministério e a sua vida cristã. Jesus tinha tudo o que nós queremos ter. Não olhe para Jesus como um Deus aqui na terra, olhe para Jesus como um servo de Deus que estava cheio da presença de Deus e fez tudo. E por isso que ele disse: olha, as coisas que eu fiz, vocês vão fazer maiores. Jesus só teve 3 anos para interagir com o Espírito Santo que nós temos uma vida toda. É por isso que Jesus disse que nós vamos poder fazer maiores. Precisamos entrar pelo caminho da oração e estabelecer a oração nas nossas vidas. Ela precisa ser estabelecida nas nossas vidas. Olha, eu não consigo ficar sem beber um cafezinho de manhã. O cafezinho para mim é muito importante. Se eu não beber um cafezinho, me atrapalha até almoçar. Eu preciso de um cafezinho de manhã. Isso está estabelecido na minha vida. Mas assim como nós temos algumas coisas estabelecidas na nossa vida, nós precisamos estabelecer também a oração. A oração, ela vai gerar em nós o que nós precisamos. Eliseu e Geazi estavam em Samaria, e os sírios cercaram a cidade, e Geazi olhou e disse: nossa, agora o bicho vai pegar, porque está tudo cercado, carros e cavaleiros e soldados. E Eliseu dizia para ele: olha, fica tranquilo, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus, abre os olhos dele para que ele possa ver, porque aquele homem de oração, ele já estava vendo, aquele homem de oração já estava tranquilo, porque ele sabia o que Deus estava fazendo. E é isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você, nos dar essas ferramentas através de uma vida de busca e de comunhão com Ele. O homem que ora, ele tem mais do que aquele que não ora. Ele entende mais, ele sabe, ele conhece mais, ele recebe mais informação de Deus do que aquele que não ora, queridos. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante na vida de quem realmente quer andar com Deus, na vida de quem realmente quer viver experiências profundas com Deus, de quem quer interagir com Deus. Nós precisamos quebrar, irmãos, essa barreira. E eu vou te dizer que é uma barreira pequena. Nós vamos quebrar essa barreira que nos impede de orar. Não é difícil orar, sim ou não? Eu vi 3 pessoas assim corajosas dizendo assim: sim. É difícil orar, irmão? Sim ou não? Existe uma barreira que se opõe à sua vida de oração? Sim ou não? Não é verdade? É verdade, irmão. É verdade, sabe por quê? Porque tem um inimigo que está trabalhando para que você não veja e não alcance essas coisas. Existe um inimigo que está indo contra essa pregação para que você não viva essas coisas. E quando você fala: eu vou orar, alguma coisa começa a acontecer. Alguma coisa interessante aparece para você fazer e substitui a sua disposição para orar. Então, agora nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos entrar por esse caminho, nós precisamos estabelecer isso nas nossas vidas. Essa oração e vencer essa barreira. Eu quero te dizer que é algo tão interessante. Vou falar de algo, uma experiência natural. Eu não quero, uma experiência minha. Eu não quero dizer aqui que sou um homem de oração que ora 24 horas por dia, porque isso não é verdade. Mas Deus tem me ensinado a romper essa barreira da oração, e quanto mais você vai entrando por esse caminho, mais você sente vontade de fazer isso. Mais você sente vontade. E nós precisamos experimentar, a igreja precisa experimentar isso. Isso é muito bom. Isso transforma. Isso muda completamente. Isso traz crescimento, isso agrega da parte de Deus para nós. E nós precisamos viver isso, nós precisamos mergulhar nisso. Na oração é algo tão simples, é algo que não custa nada. E nós vivemos um tempo que é muito mais fácil. É muito mais fácil nós dizermos: olha, você compra aqui a toalha santa, molhada no suor do apóstolo, né? E aí você vai levar para casa, você vai ser abençoado. É muito mais fácil você pagar R$50 nessa toalha do que você usar do recurso da oração, que é gratuito e que rompe barreiras. Que rompe barreiras. Sabe, a bênção de Deus, a presença de Deus não está nas coisas, ela esteve nas coisas. No livro de Levíticos, ela não está mais nas coisas. A presença de Deus está em você agora.
um objeto ungido ou não ungido. A presença de Deus não está em nada disso. A presença de Deus está em você agora. E é necessário que nós possamos interagir com essas coisas, nós possamos viver e tornar isso cada vez mais realidade nas nossas vidas, amém, irmãos? Entrarmos pelo caminho da oração, pelo caminho que vai nos suprir as necessidades espirituais, pelo caminho que vai nos tornar cada vez mais confiantes em Deus, que vai nos fazer vivermos e enxergarmos as coisas de Deus que nós muitas vezes não conhecemos e nem enxergamos. É como entrar num elevador espiritual e subindo níveis de vida espiritual com Deus, onde o Espírito Santo começa a te pegar pela mão, te levar para conhecer coisas que você não conhece, te levar para entender coisas que você não entende, te levar para viver coisas que você não havia vivido antes. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. Amém, amados? O preço disso, o custo, agora vamos falar de preço, né? Falei de produto, vamos falar de preço, né? O custo disso, amado, é você tirar um tempo para Deus. É você parar, e se for preciso, se o seu dia for muito corrido, faça como Jesus. Levante muito antes do sol levantar e tenha o seu tempo de oração com Deus. Tenha o seu tempo ali de falar, de intimidade com Deus, de dizer: Deus, eu estou aqui agora porque eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me visite. Quero que o Senhor venha construir em mim aquilo que o Senhor quer fazer, construir na minha mente, no meu entendimento, no meu espírito, a estrutura que eu preciso para ter uma vida espiritual diferenciada, para viver um nível espiritual mais profundo. É isso que eu quero. Nós precisamos disso. Se você, queridos, fizer esse investimento na sua vida, eu tenho certeza absoluta, que você vai lucrar muito, que você vai receber muito da parte de Deus, que Deus vai transformar muitas coisas na sua vida. Então abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Não menospreze a oração. Não menospreze a oração. E tá, Tatiana? Tatiana, eu chorei na hora que você mandou aquela mensagem para mim. Então eu vou contar. Testemunho da Tatiana. Eu não veio contar, eu vou contar. A Tatiana me procurou. Posso contar, Tati? Ela parou de estudar assim na faculdade, ela deu uma pausa na faculdade, mas esqueceu de ligar lá e trancar a matrícula, né? Ou ligou, pediu para trancar e eles não trancaram. De repente eles ligaram para ela e disseram: Tatiana, olha, não tem jeito não, você vai ter que pagar essas mensalidades que estão em aberto. E era muita coisa, né, Tati? E ela chegou aqui e compartilhou comigo, e quando ela compartilhou comigo, Deus encheu meu coração e eu virei para ela e disse: olha, não fique preocupado, você não vai pagar um centavo, eles vão dizer para você que você não vai ter que pagar nada. Aí eu fui embora para casa e falei: Deus, misericórdia. Me salvou, porque eu falei aquilo para a Tatiana, agora o senhor tem que fazer. E comecei a orar. Quantos dias foram, Tati? Uma semana ou duas? Uma semana? Ela mandou uma mensagem para mim e disse: olha, pastor, está tudo certo lá na faculdade, disseram que eu não vou ter que pagar nada, está tudo resolvido. Glória a Deus. E aí nós precisamos orar, nós precisamos entrar por esse caminho. Nós precisamos parar de perder tempo, precisamos começar a viver aquilo que Deus tem para nós, o sobrenatural. Isso é sobrenatural para você ou não? Hã? Tem alguém deixando de receber dívida sua? Isso é sobrenatural ou não? Nós precisamos ver isso, queridos. Precisamos viver isso com toda a intensidade. Precisamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Sabe, um momento de oração tem que ser algo muito mais especial para você do que o cafezinho da manhã. Para mim, essa foi para mim. Nós precisamos disso. Sem isso nós não temos nada. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos dessa comunhão com Deus. Deus tem que falar com você, meu irmão. Deus tem que falar no seu coração, Deus tem que ministrar no seu espírito. Deus tem que te direcionar igual fazer com Jesus. Se Deus não fizer isso com você, você fica perdido. Aí você fica, sabe como? Você fica na mão de profetas. Você fica na mão de pessoas que vão ter revelações a respeito de você. Deus está falando com você, querido. Então nós precisamos orar. Precisamos buscar de Deus. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos orar a Deus agora. E sabe uma coisa? Eu não vou dizer uma palavra. Eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, porque Deus está falando para nós essa noite que nós precisamos ter a nossa vida, a nossa individualidade com Ele. Então eu quero convidar você a orar, fechar os teus olhos e abrir a sua boca e falar com Deus, quer seja com palavras, eu quero orar em pensamentos, mas ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora e
prática, em nome de Deus. O Espírito Santo vai nos trazer essa lembrança, esse entendimento que nós precisamos, Pai, de estarmos reunindo contigo, de estarmos relacionando nos traz entendimento dessas coisas. Traz entendimento dessa nossa necessidade, da nossa necessidade de estar nos treinos, da nossa presença. Traz o entendimento, Pai, de como nós precisamos, colocamos nos suas mãos, em nome de Jesus. Traz o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Muita coisa vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Muitas coisas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Meus queridos, pode se sentar. Nós vamos dar alguns avisos.